Boa tarde, Adelar. Boa tarde, agora sim. Tudo bem? Tá me ouvindo bem, cara? Tudo bem, estou ouvindo sim, e você? Então tá bom, tudo tranquilo. Cara, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, né? Mais um produto nosso aqui, mais um infoproduto, né? Você já participou de alguns podcasts junto conosco, algumas palestras, e agora a gente hoje vai tratar, acho que é um dos assuntos principais nesse momento em que a gente está vivendo, né? Que ainda é uma pandemia, que são as diferenças entre limpeza e higienização, né? A gente sabe que muita gente hoje tem certas dúvidas, o que que é uma limpeza, o que que é uma higienização, só a limpeza resolve, como é que faz tudo isso. Então vamos desmistificar um pouquinho isso, né? O que que é limpeza, Adelar? Muito bem. Exatamente, essa época de pandemia ela pede alguns cuidados diferenciados, né? As pessoas precisam ter um pouco mais de consciência dos conceitos, né? Entender um pouquinho melhor os conceitos para poder justamente estar fazendo uma operação completa, né? Então a gente fala aí limpeza. Quando vem na mente, né? Quando a gente fala limpeza, a gente está falando de remoção de sujidades visíveis a olho nu, né? Basicamente isso. Então, quando você está fazendo uma varreção, quando você está passando um pano no chão, tirando o pó, você está justamente tirando aquilo que é visível, fazendo o recolhimento de algum acidente, de algum lixo que está no campo de visão ali, você está fazendo uma limpeza. Então, limpeza basicamente é remoção das sujidades visíveis, seja orgânica, inorgânica, mas visíveis a olho nu. Isso a gente chama de limpeza. Então a pessoa precisa ficar ciente de que essa etapa, né, do processo não necessariamente elimina micro-organismo. Ela pode diminuir, sim, né, se eu pegar, vou lavar a minha mão com sabonete comum, né, detergente ou sabonete comum, você vai ter uma limpeza da sua mão, remoção de gorduras, remoção das sujidades, oleosidade da mão, mas você tem uma redução, sim, de micro-organismos, mas você não pode considerar ela higienizada. Essa mão não está isenta ou num número aceitável de micro-organismos que possa ser considerado uma higienização. Então a pessoa precisa entender que a limpeza é só uma etapa do processo. Quando a gente está falando de desinfecção ou eliminação de micro-organismos. Sim. Agora, quando você quer fazer uma limpeza, ok, se o teu objetivo é esse, tá correto. A questão é se aprofunde um pouco mais para conhecer quando você realmente está buscando ou vendendo até algo que seja relacionado à higienização ou eliminação de micro-organismos de uma superfície. Aí precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, mais atenção. Tá, e aí entra depois a parte da higienização. Então, você fez um comparativo. A limpeza seria o detergente, o sabonete, no Isso, caso, né? Vamos fazer uma isso, limpeza das mãos, seria você lavar as mãos. E a isso. higienização, o que que seria uma higienização? Certo. Aí a higienização é a gente, no mundo da limpeza, né, profissional, a gente considera uma junção de duas palavras, né, para compor a higienização, seria limpeza mais desinfecção. Então eu tenho uma etapa de limpeza, que é o que eu acabei de falar, remoção de tudo que é sujidade, visível a olho nu, que você está removendo da superfície, isso é uma limpeza. E aí você entra com a desinfecção. Até porque um desinfetante, propriamente dito, ele funciona sempre considerando a superfície limpa. Quando o nome dele é desinfetante, quando a função dele é apenas desinfetante, ele está sempre considerando a superfície previamente higienizada, previamente limpa, né? Para não confundir os termos aqui. Então, quando você pega aí, por exemplo, o álcool gel, que o pessoal hoje está utilizando muito. E é um exemplo clássico disso. O álcool gel faz a eliminação dos micro-organismos, é o que todo mundo tem na mente. Porém, se eu não lavar a minha mão, ou seja, se eu não faço a etapa da limpeza, eu não consigo ter uma boa desinfecção. Então, dá para a gente entender aqui que a limpeza é um pré-requisito para a desinfecção. Então, a limpeza ela acaba sendo um pré-requisito para a desinfecção. Obviamente
que, com o passar dos anos, foram desenvolvidos produtos diferentes, com um apelo, vamos dizer assim, onde você consegue, sim, com o mesmo produto, fazer limpeza mais desinfecção. Então, um único produto é capaz de fazer a higienização, né, que é a composição da palavra limpeza mais desinfecção. Então, o que eu preciso entender desse produto? Que eu preciso, como que eu faço para escolher esse produto? Eu preciso verificar no rótulo dele, o fabricante precisa dizer isso, né? Se esse produto funciona apenas, se esse produto tem um laudo considerando uma sujidade, considerando uma substância interferente, que seria, por exemplo, tudo bem, eu faço teste na bactéria, nos micro-organismos desse meu produto. Mas se eu fizer o teste em cima apenas do micro-organismo, sem nenhum tipo de matéria orgânica, eu não estou considerando que ele vai ter a mesma eficiência quando o ambiente estiver sujo, né? Que não foi feita a limpeza. Então, o álcool gel é um exemplo, que ele não tem poder de limpeza. Ele não faz essa etapa. Então, quando você aplica um álcool gel sem fazer a limpeza prévia das mãos, você está diminuindo o potencial do álcool. O álcool não vai matar nada? Não, ele diminui. Ele consegue diminuir. Assim como os desinfetantes, que você pensa assim, eu estou aplicando na superfície suja. Você tem uma certa redução, mas ela não é suficiente. Eu não posso considerar a superfície higienizada. Assim como eu não posso considerar a mão higienizada a partir do momento que eu simplesmente joguei o álcool gel nela sem lavar. Então eu não posso considerar ela higienizada. Eu passo primeiro pela limpeza prévia e não tem no mercado, vamos dizer assim, nesse caso do álcool, né? Puxei aqui um gancho, mas no caso do álcool eu não tenho uma possibilidade de encontrar um álcool no mercado que ele já faça limpeza e desinfecção na mesma operação. Isso não é uma característica do álcool gel. Esse é uma característica de um produto saneante, por exemplo. O álcool ele é um cosmético, né? O produto de limpeza, destinado para limpeza geral, enfim, limpeza de hospitalar, qualquer tipo de limpeza profissional, ele é uma categoria diferente, é um saneante. Então ele não tem contato com a pele, não é essa a ideia, ele vai ter contato apenas com a superfície. Nesse caso, sim, eu consigo ter produtos, encontrar no mercado, né, produtos, opções de produtos com a característica limpador desinfetante, que é um produto que age na desinfecção, mesmo com a presença de matéria orgânica. E aí, para isso, ele precisa ter os tensoativos, né? Precisa estar carregado também com o detergente, vamos dizer assim, né, na formulação, e unir o detergente com o desinfetante. Mas isso não é possível de fazer em casa, né? Ou em casa, eu digo assim, até na própria indústria, eu pegar dois produtos, um é só desinfetante, outro é só detergente, aí eu vou lá, dou uma de químico e junto os dois para agilizar a operação, ou então, em vez de comprar esse produto, eu tenho um que é só detergente, tem outro que é só desinfetante, eu vou simplesmente juntar os dois e eu vou ter esse desempenho. Não, não funciona assim. A fórmula precisa ser trabalhada para que esse produto que detergente, né, esse tensoativo, que está sendo adicionado no produto com ação desinfetante, que ele não venha anular, por exemplo, a ação do desinfetante. Né? A gente sabe que alguns desinfetantes eles têm uma característica de tensoativo, que é um caso de um quaternário, por exemplo, tem uma característica tensoativo, mas, por exemplo, se eu juntar um tensoativo aniônico com tensoativo iônico, eu posso ali ter uma anulação dos dois. Eu até consigo juntar dois tensoativos, por exemplo, um aniônico com um não iônico. Então eu consigo juntar os dois, eu preciso trabalhar isso quimicamente, então não é tão simples quanto parece, né? Então simplesmente fazer essa poção em casa, né? Ou no local de trabalho, mesmo sendo produto profissional, não vai ter possibilidade de você acertar. Você não vai criar ali na hora, no seu balde, um limpador desinfetante misturando os dois, né? Não tem possibilidade. Sim. Fora que, obviamente, você pode estar se prejudicando, dependendo dos ativos, né? Você pode ter tá criando uma bomba caseira, né, basicamente, e você acabar se intoxicando. Então, isso precisa ser verificado. Você precisa estar ciente que os produtos químicos não são feitos para
misturar. Você já recebe ele pronto e utiliza daquela forma. Isso vai estar no rótulo do fabricante. Isso precisa ser observado lá. Tá, então vamos lá. Vamos partir pelo pressuposto que a gente tem dois caminhos. A gente tem uma limpeza e depois uma desinfecção com produtos separados, que seria um detergente ou um sabonete e mais um desinfetante, e aí sim faria a higienização. Ou a gente tem o caminho hoje de um produto só que faz as duas situações, né? Vamos começar pelo primeiro caminho, que seria 2 etapas. Limpar para depois desinfetar, né? Quais são hoje as etapas, o primeiro da limpeza? O que um detergente, um bom limpador, ele tem que fazer para ser considerado um detergente suficiente para depois entrar a desinfecção e a gente falar que está com o ambiente higienizado? Certo. Você separou muito bem as coisas. Então, realmente, são 2 maneiras de chegar na higienização, né? Não necessariamente você precisa ter um produto que faça tudo, mas você não pode pular etapas, né? Como eu mencionei antes, a etapa da limpeza é um pré-requisito. Então, eu não posso primeiro jogar o desinfetante e depois limpar, né? Não tem como fazer isso. Mas vamos lá. Partindo desse princípio, pegando o primeiro caso, né? Uma limpeza, uma higienização partindo de 2 produtos, um limpador mais um desinfetante, o primeiro passo vai ser o detergente. A gente sempre solicita, sempre pede, orienta que as pessoas façam uma limpeza prévia daquilo que não está aderido, né, na superfície, que seria a remoção de um pó, a recolha de um material orgânico, uma sujidade orgânica que esteja ali por cima, uma casca de fruta ou qualquer tipo de lixo visível, porque mesmo sendo só vamos dizer assim, só matéria orgânica, é só sujidade em excesso, mas ela vai afetar no desempenho do detergente. Então o detergente, qual é a função dele? Ele vai quebrar a tensão superficial da água, vai tornar essa água, que a gente brinca, né, chama ela de uma água mais molhada, vai tornar essa água mais molhada, ou seja, ela tem uma capacidade maior de penetrar nas superfícies. Isso é bem visível quando a gente tem, por exemplo, um tratamento hidrofugante, por exemplo, num tecido. Você pega aí um sofá que ele tem a proteção onde ele repele água. Se você colocar apenas água da torneira, ele vai repelir, a água vai ficar lá, né, boiando em cima, não vai penetrar. É até uma coisa bem bacana, o pessoal usa bastante hoje em dia. Porém, se você colocar uma gota de detergente nessa água e você jogar em cima do sofá, nesse mesmo tecido, ela vai penetrar na hora. É praticamente instantâneo. Então, o que isso significa? É que a molécula da água, ela tem uma capacidade de penetração na superfície melhor. Porque, queira ou não queira, a água, ela é uma molécula polar. E aí eu tenho a questão de polaridade, que o próprio tecido ali, o tratamento, está hidrofugando ele com uma polaridade oposta. É uma polar. Então, ela tem dificuldade de se misturar. Elas não se... É como se fosse a água e o óleo. Né? Você Sim. tem uma repulsa, vamos dizer, entre os dois, que ela é meio que natural. Mas é o mesmo caso o mesmo caso do óleo, a gente pode usar, porque o que se usa para lavar uma louça que está engordurada? Né? Uma forma que foi feita uma fritura, tem uma série de um prato bem engordurado que você tenha, né, na sua casa, que você acabou de... É um prato que você jantou, almoçou, enfim. Como que você vai retirar aquele óleo, aquela gordura de cima da superfície? Se você jogar apenas água, você vai perceber que uma porção, um percentual ali da gordura até pode sair junto com o arraste da água. Mas a gordura que está aderida no prato, nos talheres, ela vai permanecer. Então, a água com o detergente, ali já deu para ver que a água sozinha não consegue fazer esse tipo de trabalho, né? Então, quando eu utilizo essa água, pela própria força do arraste, eu consigo tirar uma parte. Mas ela não tira tudo. Então a gente percebe que precisa ter um auxílio, né? Alguma coisa precisa auxiliar nessa reação para que a água consiga, né, com a ajuda de algo, fazer essa remoção. Porque a gente usa a água como veículo. Então o que a gente faz? A gente usa um detergente. E o detergente vai fazer justamente isso.
fazer com que haja uma afinidade entre a água e a gordura, e esse detergente vai fazer com que a gordura seja solubilizada dentro desse líquido, né, da água, no caso, que vai ser o teu veículo, e a partir daí, a partir do momento que ela consegue misturar na água por causa do detergente, aí você manda embora pelo arraste, é onde você faz o enxágue daquele prato, daquela forma, e a gordura vai sair junto com a água ali. Então, essa é a mecânica da limpeza. Você precisa ter um veículo, vamos dizer assim, vamos precisar ter um componente ali que vai fazer a ligação entre a água e a sujidade. Isso que eu falei foi voltado um pouco para o alimento, mas isso é para os mais diversos tipos de sujidades que você imaginar. Um piso, um vidro, exatamente. A limpeza de um carro, por exemplo, você vai lavar o carro, ele tem lama grudado, às vezes tem fuligem que vai pegando, tudo isso aí é para você separar a sujidade da superfície. E aí, quando você tira tudo isso que seria o visível, né, isso seria denominado a limpeza. Isso, e aí nós entramos depois com a desinfecção, né, que aí é o caso onde entra um desinfetante, né, a função do desinfetante, que é o desinfetar. Aí a primeira pergunta, joguei o desinfetante, já está higienizado? Não, boa pergunta. Isso é uma coisa que a pessoa também acaba, sei lá, não sei bem qual é a visão, talvez é por falta de conhecimento, né? Isso não é explicado, né, para a pessoa tem uma barreira para ler um rótulo até o final, ver qual é a indicação do fabricante, até porque mesmo que você tenha um laudo na mão, esse laudo vai te dizer o tempo que esse produto ficou agindo para poder ter esse resultado, né? Que é o resultado que o laudo está entregando ali. Então, o que acontece? Ok, fizemos a primeira etapa, a superfície ficou limpa, né? Você removeu tudo aquilo que era gordura, fuligem, óleo, terra, qualquer coisa do gênero. Beleza, você fez a limpeza. O rótulo do fabricante do desinfetante, que é a próxima etapa, né, para chegar na higienização, então já fiz a limpeza, agora eu parto para a etapa da desinfecção, o fabricante vai precisar me informar isso, porque o produto que ele é registrado no Ministério da Saúde como um desinfetante, ele vai precisar informar. Essa é uma informação básica do rótulo e também do laudo, né, obviamente, que se faz interessante, é bom você solicitar isso para o seu fornecedor. O produto é desinfetante? Sim, ele é desinfetante. Então você pode me fornecer o laudo? Porque isso é uma coisa obrigatória, né? Isso é algo que não... É um requisito para você registrar um produto no Ministério da Saúde. Um dos requisitos é um laudo de ação bactericida ou microbiológica frente aos micro-organismos básicos, né? Então, lá no ensaio, né, quando o laboratório reglado pela Anvisa vai fazer esse laudo, vai emitir esse laudo, ele vai precisar explicar qual foi a metodologia, qual foi a maneira que esse detergente foi aplicado, como que foi feito, quanto tempo ficou, qual a temperatura, precisa explicar tudo para que você tente, na verdade, a gente está tentando reproduzir na superfície nossa, né, onde eu quero desinfetar, aquilo que está escrito no laudo. Eu vou simplesmente tentar repetir o mais próximo possível daquilo que foi feito no ensaio, porque é a minha segurança. O ensaio foi feito de uma forma próxima da aplicação original a que o produto se destina, né? O fabricante vai informar também qual é a aplicação que ele quer para aquele produto, né? Qual é a superfície, e esse teste vai se basear nisso também para tentar deixar o máximo próximo da realidade de uso. Ok, mas se o fabricante disser para mim que é 10 minutos o tempo de ação, se tiver escrito isso no rótulo ou no laudo do produto, eu preciso respeitar os 10 minutos. Então não é instantâneo. Existem diferentes tipos de ativos, diferentes tipos de produtos, alguns, a gente sabe aí, alguns tipos de álcool, 10 segundos, né, na mão, isso na mão, né? Alguns tipos de desinfetante de superfície, 30 segundos, outros 1 minuto, 5 minutos e 10 minutos. Né? A boa parte dos desinfetantes
é 10 minutos de tempo de contato, tempo de ação. Então eu preciso respeitar isso porque se eu jogar na superfície e fizer em seguida a remoção, eu vou estar removendo também o produto da superfície. Então eu preciso entender que eu não vou estar cumprindo com o requisito do laudo, né, que é que o laboratório testou naquela condição. Que seria o tempo mínimo de contato na superfície. Exato, né? O laboratório testou em 10 minutos, ele atingiu aquele número que você precisa de desinfecção. Quem sou eu para colocar 5 minutos, 1 minuto, né, e achar que fiz a mesma coisa? Então eu preciso entender. Mas eu não tenho 5 minutos, eu não tenho 10 minutos, isso são algumas das vou chamar aqui de desculpas, mas são algumas das coisas que a gente ouve, né, das pessoas quando a gente fala, olha, mas tem que ficar 10 minutos no local. Aí a pessoa fala, não, mas eu não tenho 10 minutos. Ou então você está com o produto errado, talvez você tenha que buscar um que te atenda em menos tempo, ou então você tem que verificar se realmente você faz aquela higienização naquele local num tempo menor do que isso. Por exemplo, eu já ouvi isso num banheiro de shopping center. Lá você tem, no mínimo, mais de 20 boxes, talvez, de sanitários, mais mictórios, tem espelho, tem torneiras, pias, né? Tem uma quantidade grande. E a pessoa, mas 10 minutos aqui a gente é muito corrido, a gente não tem tempo para deixar 10 minutos o produto na superfície. Mas eu perguntei, mas quanto tempo vocês demoram para fazer a higienização do banheiro todo? Aí levava mais de meia hora. Então, quer dizer, os 10 minutos existem. Eles estão dentro dessa meia hora. O que você precisa fazer é organizar de uma forma que você comece a aplicar esse produto num local onde ele precisa ser aplicado, né? Que a gente sempre fala que é os pontos críticos, né? Onde todo mundo toca, e não se preocupar com teto, piso, né? Superfície, parede lá em cima, lá perto do teto, que ninguém toca, luminária. Poxa, quem que bota a mão lá na luminária? Tem que me preocupar, de fato, com as superfícies que as pessoas mais tocam. Essas, eu posso fazer a aplicação do produto e finalizando outras atividades lá dentro, limpeza de um ralo, limpeza das torneiras, limpeza do espelho, dos vidros, e aí eu vou conseguir os 10 minutos. Eu só preciso encaixar dentro da minha rotina, fazer de uma maneira que isso não me atrapalhe, certo? Então a gente sempre vai ter o tempo, na verdade. A questão é a gente conseguir criar uma rotina e aplicar esse produto no momento certo. E aí ele não vai me atrasar, ele não vai precisar ficar agindo, né? Então, assim, vamos lá. Esse primeiro caminho, que seria a limpeza mais a higienização, ela precisaria de produto e processo, né? Para você encaixar essa questão de tempo, né? Aí você teria 2 processos e o alinhamento do processo para você conseguir deixar o tempo exato do desinfetante, que seria 30 segundos, 1 minuto, dependendo do produto que você vai usar, e o produto certo, né? Que hoje a gente sabe que tem produto que faz 1 minuto, tem alguns fazem 5, alguns fazem 10, né? Mas a gente também trata essa questão, como você pontuou lá atrás, que não se deve fazer mistura de produto. Então você teria que fazer 2 etapas. Só que às vezes o cara não tem exatamente os 10 minutos. E ele precisa fazer rápido. Isso, ele precisa limpar e desinfetar. Hoje, mãos, por exemplo, a gente sabe que a OMS bateu muito na tecla no início da pandemia sobre a questão do uso do álcool em gel, né? O álcool, ele não é um bom limpador, mas ele é um bom desinfetante. E a gente entra naquela coisa. Se eu estou com a mão suja, ele não entra exatamente efetivo fazendo o que ele deveria fazer na mão, que é higienizar. Como é que eu consigo encaixar isso tudo numa vez só? Hoje, a Spartan tem limpador desinfetante junto? Tem um sabonete que já higieniza? Não, legal. Exatamente. A evolução dos produtos, né, e essa dinâmica maior que hoje em dia, justamente a gente ouve, né, dos clientes, é o que muitos clientes buscam, essa agilidade, né, dizer, meu processo, eu preciso acelerar esse tipo de processo, eu preciso entregar em tanto tempo. Então, mas no passado era um pouco mais complicado para ter esse tipo de opção.
Hoje, a Spartan, por exemplo, tem sim produtos 2 em 1, que tanto na área de cosmético, que a gente encaixa aí o sabonete, né? Como eu falei, o álcool não existe uma opção limpador desinfetante, mas no sabonete sim, existe o sabonete antisséptico, né? Que você tem as duas situações, ou seja, você faz uma higienização completa numa única operação, né, basicamente. Inclusive, você pode optar por uso de sabonete líquido ou espuma, que já é algo ainda mais moderno, mais recente, que é a utilização da espuma para economia, né, para trazer economia. O sabonete líquido, a maioria deles tem o dispenser dele, né, acaba soltando muito, dispensando muito produto na mão da pessoa, e para você fazer uma boa limpeza com desinfecção, que é uma higienização completa ali, com esse sabonete antisséptico líquido, você vai ter um custo, né, um gasto de produto, um volume maior do que na espuma. Então, automaticamente, isso vai traduzir em economia mais para frente. Então, para quem está iniciando um hospital que está inaugurando agora, ou em geral, não precisa necessariamente ser um hospital, uma indústria de alimento, um restaurante, o que for, que está iniciando as atividades, é interessante já começar a pensar isso a longo prazo, porque fica mais difícil para você trocar, né? Depois que você já tem uma opção, não é que é mais difícil, mas vai depender aí de um investimento de saboneteira, porque a saboneteira é diferente. A saboneteira que dispensa o sabonete líquido não é a mesma que dispensa o sabonete espuma. Então, vai precisar existir uma troca ali, seja o estabelecimento comprando, adquirindo, ou o fornecedor fazendo um comodato, vai existir um custo envolvido. Mas se você já está iniciando, né, não existe esse equipamento colocado no local, seria muito mais prudente você estar buscando algumas opções mais econômicas, e no caso hoje da espuma é a mais econômica. Mas aí você tem a higienização completa num único produto. Agora, partindo para isso cosmético, vindo para a parte de limpeza geral, limpadores. Isso, hospitalar, enfim, outras áreas que entram no saneante. Os produtos saneantes também têm opções diversas aí de produtos que são limpadores desinfetantes. Alguns são mais pesados e voltados para a indústria, né? Produto lá para um frigorífico, então já tem essa opção mesmo para um frigorífico, um abatedouro, um açougue, um supermercado, e aí vai uma panificadora, e aí vem até a limpeza geral, que é um shopping center, ou traduzindo até quem usa em casa, né? Tem muita gente que usa um produto profissional em casa, gente que às vezes trabalha com esse produto, né? Trabalha como zeladora ou como profissional da limpeza em algum ambiente, né, em alguma empresa, ela acaba gostando da utilização do produto profissional, vê a vantagem, vê a economia final desse produto, né, na diluição, e passa a utilizar ele em casa. Isso acontece. É pouco, mas acontece. Então, esse é o ponto que eu queria chegar, porque hoje a grande parte está em home office, né? Sim. A gente sabe que a gente ainda tem, o nosso setor ainda tem muita gente em linha de frente, a parte de zeladoria, principalmente no campo de saúde, ainda é muito linha de frente, mas tem muita gente hoje dentro de casa buscando informação de, cara, será que minha casa realmente ela está higienizada? Será que ela está protegida? Será que o que eu estou fazendo está protegendo os meus familiares? Né? Nós tivemos um cliente aqui, por exemplo, que ele queria comprar 100 litros de água sanitária para jogar no tapete, porque se fosse receber alguém, a pessoa passaria pelo aquele tapete com o pé ali no cloro e entraria na casa. Isso é errado, certo? Aí já tem vários pontos que são complicados. Aí, primeiro, já partindo do princípio que é desinfecção do solado do calçado. Tipo, a gente sabe que numa indústria de alimentos isso é comum, chama pé dilúvio, né? Que você pode, antes de acessar, você mergulha o pé ali com a bota e tal, e você, num produto à base de quaternário, geralmente, e aí você deixa um residual no teu EPI ali, na sua bota, e você consegue acessar a indústria. E tem uma certa garantia aí de segurança e tal. Mas, voltando para a área doméstica, primeiro, será que foi respeitado o tempo de contato?
Porque esse desinfetante, para ser eficiente, primeiro ele tem que ter, na maioria dos casos, né, como a gente já viu, uma limpeza prévia. E aonde que está a limpeza prévia da sola do sapato antes de pisar no tapete sanitizante, né, que vai estar com o produto que é desinfetante, né? Então ali eu já não tenho uma etapa completa, eu já não fiz o pré-requisito que é a limpeza. Aí eu piso com o calçado sujo, direto no produto que é para ser apenas desinfetante, e eu saio em questão de 5 segundos, nem sei se dá 10 segundos no processo todo, você já está secando o pé do outro lado e já vai acessar o ambiente. Então, se você colocar né, os conceitos em prática, os conceitos que a gente estava conversando, você não cumpre o requisito. Então, e ainda mais quando se fala em cloro, porque olha só, o cloro é uma das matérias-primas mais antigas da limpeza, do mercado de limpeza doméstica principalmente, e a gente sabe do dano que ele causa, né, na maioria das superfícies, inclusive no seu piso, né, dependendo do tipo de piso que você tiver na sua casa, né, a pessoa que for tá pensando nesse tipo de sistema, ela já tem que pensar se o cloro não ataca o piso dela, porque é uma possibilidade real. O próprio calçado, tem tênis aí que são de tecido, né, feitos de tecido, e também a própria calça. Eu já vi muita gente perder calça, porque a calça vai até embaixo, né, na sola do sapato, e quando você mergulha no clorado, você automaticamente vai gerar uma mancha, né, vai despigmentar a calça, e você perdeu a sua calça. Então isso aconteceu com muita gente. Eu já ouvi relatos disso durante a pandemia, não numa casa, mas em estabelecimentos comerciais, porque foi uma prática no começo, principalmente da pandemia, quando não se sabia muito sobre como era a questão a resistência do vírus nas superfícies, né, o tempo que ele fica e ainda é um pouco confuso. Se eu te falar a verdade, assim, sei quanto tempo, não sei, tem estudos que falam uma coisa, estudos que falam outra, mas de qualquer forma, a gente não recomenda o uso dos tapetes sanitizantes para você acessar um local, justamente por causa por ele não cumprir os requisitos que deveria. A gente até faz algumas situações de usar um produto 2 em 1, a gente tem casos de utilizar um detergente com desinfetante, mas é para tentar diminuir esse gap, vamos dizer assim, até os conceitos mesmo que você precisaria cumprir, as etapas todas, mas garantia ainda é baixa. E a gente sempre considera, poxa, o piso, quantas pessoas tocam com a mão lá no piso, né, que tecnicamente é a maneira de você contrair, né, as doenças ou algo do tipo, é você tocar numa superfície suja, né, uma superfície contaminada, e a partir daí você vai coçar um olho, né, nariz, boca, e é onde você acaba trazendo o micro-organismo para dentro do seu organismo. Então, não fica comprovada a eficiência desse tipo de método. A gente não recomenda. Quem usa, não discrimino também, não condeno. A gente, eu quero um produto, eu sinto uma segurança fazendo isso. Se você consegue enxergar isso, tudo bem, ok. A ideia é justamente tentar deixar todo mundo seguro, né? Mas a gente explica que não tem a eficiência que a pessoa está imaginando, porque não é mais um efeito placebo do que realmente uma medida preventiva da. Agora sim, voltou. Além de tudo, a gente também tem que considerar que o produto, quando você está utilizando nesse tipo já falamos aqui que esse produto não está trazendo, não está te entregando tudo que deveria. E imaginou se você se sente seguro a ponto de dizer que aquilo está resolvendo o seu problema. E aí você começa a relaxar em outros pontos. Então a gente sempre pede que as pessoas não tentem, né, não ter a falsa segurança de que aquilo está resolvendo o problema. Porque essa falsa segurança faz a gente relaxar em muitos pontos.
Então, eu fico preocupado, às vezes, com empresas que vendem essa solução, né, como sendo algo muito eficiente. Obviamente que, se a gente for falar de eficiência, parece que a gente vai dizer assim, mas se eu não falar para o cliente que é 100% seguro, 100% eficiente, o cliente não vai comprar. Só que quem está tomando a vacina, né, hoje, para a Covid, já sabe que ela não é 100% eficiente. A gente não tem 100% de eficiência nem na vacina. Então, a gente não tem essa eficiência. A gente precisa explicar para o cliente até onde a gente consegue chegar. Então, a partir daquele limite, eu não posso prometer mais, né? Eu preciso deixar o cliente ciente. Olha, pode diminuir, pode ter um grau de segurança, pode trazer um grau de segurança para você e para o seu cliente, né? Obviamente. Sim, ok, tá ciente disso, tá contente com isso, tá ok, maravilha, utiliza o sistema, não tem problema. Ele não vai causar um dano, desde que você não use um produto clorado, pelo fato do que eu já falei, né? Ele geralmente é agressivo à superfície, ao calçado da pessoa, à roupa da pessoa, então evita isso, né? Pelo menos. Mas se você se sente seguro com isso, maravilha, pode utilizar o sistema, ok? Tudo bem? Então, só que não use isso como o efeito de dizer assim, não, agora eu tô tranquilo, não preciso limpar o meu piso todo dia, não preciso passar um desinfetante geral aí no ambiente todo dia, porque eu já estou prevenindo na entrada. Não tem como fazer isso, a pessoa vai carregar lá para dentro tudo que está na mão, tudo que está em outras partes do corpo, a gotícula de saliva, tudo, isso vai estar dentro do ambiente. Então, uma coisa não anula a outra. Deixa eu até voltar um ponto que eu acho assim, quem não escutou o nosso episódio do podcast, eu até convido a conhecer, você falou da questão do cloro, porque o cloro ele tem várias desvantagens e o pessoal acaba usando muito isso, não só na limpeza doméstica, como também nas limpezas profissionais, né? Questão de deteriorar rejunte, ele vai oxidando metal e nisso você vai criando ponto também de ancoragem do vírus ou de qualquer outra bactéria, certo? Correto. Não só abrir uma porosidade num piso, mas muito bem colocado, o cloro ele faz isso com diversas superfícies, mas também as demais incrustações, né? Por exemplo, pega aí num vaso sanitário que você tem aí a descarga, né, frequente de água descendo pela tubulação e pelo vaso, se ela começar a formar aquela marca d'água, aqueles escorridos amarelados pelo vaso, coisas que são até uma própria ferrugem, algo assim, você vai criar ancoragem para o micro-organismo se alojar, se esconder ali dentro. E o que acontece? A gente sabe que essas áreas, né, esse tipo de sujidade não sai com facilidade, esse é um ponto. E se não sai com facilidade, quer dizer que o seu detergente ou desinfetante, ou até mesmo o produto limpador desinfetante, ele não está sendo eficiente para eliminar aquela bactéria que está lá escondida, porque ela não consegue remover a sujidade. Não removendo a sujidade, não consegue remover o micro-organismo que está, né? Obviamente que a gente fala, poxa, mas o micro-organismo é tão inteligente assim, não é nem isso. Simplesmente eles estão aqui desde muito antes da gente, e se a gente não estiver mais aqui um dia, provavelmente eles ainda vão continuar aqui. São especialistas em sobrevivência, então eles só são a maior, não tem nada que dá para comparar, né, com a quantidade de micro-organismos que existe no planeta. Tem um estudo interessante que eu vi uma vez, que ele menciona que a gente, o ser humano, tem mais célula micro-organismo dentro do corpo do que célula humana, porque você tem na sua flora intestinal, você tem no seu sangue, você tem na sua pele, imagina a pele, né, com toda a porosidade de cabelo, tudo onde você imaginar. Então, um ser humano tem mais micro-organismos dentro dele do que número de célula humana. Então é um número absurdo. Então realmente assim, a ideia não é eliminar tudo. A gente precisa dos micro-organismos para sobreviver. A gente tem que eliminar os patológicos e dos ambientes onde eles causam problema para a gente, né? Então o vaso sanitário é um exemplo, o que você colocou aí, vou utilizar água sanitária na minha casa, em todas as áreas que eu
que eu faço a higienização, aquelas que são mais sensíveis, ela vai abrindo porosidade e vai dando ancoragem para esse micro-organismo acessar e se esconder e fazer o que ele faz de melhor, que é sobreviver, né? E aí você não respeitando os 10 minutos que a gente comentou, por exemplo, vou dar o exemplo 10 minutos, pode ser que seja 5, depende do produto que você está utilizando, precisa olhar isso no rótulo. Se você não tiver respeitando isso, você está facilitando ainda mais a vida dele. Então ele vai continuar fazendo o que ele faz de melhor, que é sobreviver no ambiente que ele está. E como ele é patológico, ele vai acabar causando algum dano para a saúde de quem está naquele ambiente. Aí a gente entra naquela questão de, assim, cloro já não seria uma situação tão boa para fazer a desinfecção. Existem outros componentes que acabam fazendo, quaternário de amônio, peróxido de hidrogênio, a própria biguanida. Mas no caso do peróxido, por exemplo, hoje a gente vê que tem vários produtos, né, vários fabricantes colocando o peróxido como um bom desinfetante. O peróxido é desinfetante? Não é? A gente sabe que tem um produto rosinha no mercado, que a gente evita falar o nome, né? A gente já citou muito ele. É desinfetante ou não é? Certo, essa pergunta é muito boa, porque a pessoa faz naturalmente uma analogia, né? Ela pega, mas esse produto tem peróxido, o Clean by Peróxido da Sparta é um desinfetante. Poxa, e o que tem lá que mata a bactéria? É o peróxido. Então, logo, se esse produto alvejante de roupa rosinha tem peróxido, ele vai matar bactérias também. Só que não funciona assim, né? A gente precisa entender assim, o peróxido é um ótimo ativo bactericida, um ótimo desinfetante. Ele está presente numa infinidade de produtos hoje. A Spark foi uma das primeiras empresas que trouxe para o Brasil produtos à base de peróxido, sabe? Então, já tem uma experiência grande com esse produto no mercado. E aí começou a surgir, obviamente, devido ao sucesso, né, do produto, tá no mercado, funcionando muito bem para limpeza e desinfecção. Obviamente que as pessoas começaram, as empresas começaram a observar e a elaborar também produtos com essa base. Só que parece que a preocupação das empresas é sempre colocar mais peróxido do que tem no peróxido da Sparta, por exemplo, que tem no produto da Sparta. Mas a questão é que a quantidade não é o segredo. Na verdade, a qualidade é o segredo, né? Você precisa, por exemplo, eu tenho peróxido, um produto à base de peróxido que é desinfetante. O que ele tem? Qual é o requisito para ele ser desinfetante? Então, primeiro passo, ele precisa ser registrado no Ministério da Saúde. Ele precisa ser registrado, não é notificado. Não existe desinfetante notificado. Porque tem produtos que você vai olhar lá no rótulo e ele vai estar discriminado assim, notificado na Anvisa, número tal. Isso geralmente serve para os detergentes, produto que é apenas limpador. Isso é muito comum. Alvejantes também, em geral, por exemplo, o caso desse rosinha aí que a gente está comentando, é um exemplo, ele é notificado. Mas qual é a diferença para o registro? O registro, ele obriga a empresa a fazer um laudo de ação microbiológica em determinados micro-organismos específicos, que são os micro-organismos patológicos que a gente mais observa nos ambientes, por exemplo, Staphylococcus, Salmonella, Escherichia coli, certo? Então pega esses principais aí, Pseudomonas, esses são os básicos. Então eu preciso ter comprovação de um laboratório que é reblado pela Anvisa. O que é reblado pela Anvisa? É que cumpre uma metodologia, né? Porque seria muito fácil também, né? Eu ir em qualquer laboratório, qualquer pessoa aí formada talvez em biologia ou algo do gênero, e pedir um laudo, né? Pedir um laudo que talvez não transmitisse essa segurança. Por que não transmitisse essa segurança? Porque esse laudo é pago, né? Então, sempre que algo é pago, eu preciso ter alguma coisa que regule, né? Porque senão simplesmente fica muito fácil eu comprar um laudo de um produto e dizer assim, não, esse produto agora tem laudo, mas quem foi que testou? Quem que fez? Qual foi a metodologia? E aí a gente começa a ver que ia ser um absurdo, ia ser uma salada de fruta gigante. Então, o que a Anvisa fez? Ela selecionou alguns laboratórios que fazem análise microbiológica e
esses laboratórios são auditados, eles são frequentemente visitados e é observado toda a metodologia que eles fazem, que eles utilizam, né, para poder testar esses produtos frente aos micro-organismos. Uma vez que eles deem o ok, esse laboratório realmente cumpre com todas as normas, as exigências, cumpre com os requisitos para poder tratar desse assunto, fazer esse tipo de análise. Ok, então você ganhou um certificado, você é um laboratório reblado. Ok, a partir daí as empresas vão ter que buscar esse laboratório, ou esses, né, existem opções, claro, esses laboratórios creditados, né, pela Anvisa, para poder fazer o laudo deles nesse local, nesse laboratório. Aí, com isso, a Anvisa vai ter certeza, esse laudo foi feito num laboratório que tem uma metodologia bacana, tem crédito para dizer isso. Então, esse produto vai ficar, a partir do momento que esse laudo saiu, ok, o produto eliminou a bactéria, o micro-organismo, o fungo, o vírus, naquela diluição, naquele tempo, ele vai receber esse laudo e aí o produto segue com o processo para ser registrado. A partir daí, segue-se o registro e o produto ganha o status, né, de desinfetante. Ele ganha o status desinfetante e a partir daí você pode dizer isso, você pode dizer que ele é desinfetante e comprovar, porque você não pode apenas dizer. O fato de o produto ter peróxido, pode ter até mais peróxido que o peróxido que já é considerado desinfetante, e você não vai ter a garantia, porque não existe ninguém que testou esse produto nessas bactérias, nesses micro-organismos, nessa diluição e nesse tempo. Então você não tem capacidade, você não tem lugar de fala para dizer que esse produto vai ser eficiente. Então a gente precisa aprender isso, precisa confirmar isso com os fabricantes, e a maneira mais simples de confirmar seu produto é desinfetante, aqui no rótulo está dizendo que ele é desinfetante, ele mata essa e essa bactéria. Por gentileza, você pode me fornecer o laudo, né, o laudo de ação bactericida desse seu produto, para mim saber quais são as bactérias que ele atua, quanto tempo eu preciso deixar, qual foi o método, certo? Então, a partir daí você, recebendo esse material do seu fabricante, né, do seu fornecedor, ótimo, você pode utilizar ele como desinfetante, mas você precisa ter esses cuidados, porque o mercado hoje, infelizmente, ele ainda utiliza de certos artifícios, né, para tentar vender, né, mais do que a preocupação com a higienização em si, né, com o teu resultado lá no seu ambiente. Sim, e aí hoje a gente tem dentro da Spartan os limpadores já com ação desinfetante, por exemplo, o Perox 4D, que é um dos lançamentos. Eu acho que é uma das famílias mais completas que a Spartan tem, né? Eu particularmente amo esse produto, eu sou meio suspeito para falar sobre ele, porque desde o lançamento gosto muito, tanto a versão dele diluída, quanto a nova versão agora que é o pronto para uso, a versão que é o wipes, que é só o baldinho, que você já tira e você já tem isso. Como funciona essa situação de já limpar e desinfetar? Certo. Esse cai no conceito, né, que a gente estava falando antes. Eu adiciono ao produto ao ativo, né, que já é desinfetante, né, que comprovadamente é desinfetante, a gente une a ele o tensoativo, une os detergentes, né, que podem ser aliados nele, né, como eu falei antes, alguns são incompatíveis, né, você não consegue, você anula a eficiência dele se isso acontecer, né, se acontecer uma mistura. Então, a partir daí, você junta o detergente, a ação de limpeza, ativos de limpeza, que são os tensoativos, mais o ativo de desinfecção, e no caso do 4D, tem que até complementar que não é só peróxido, né? Além de peróxido, que já é um ótimo desinfetante, com ação de amplo espectro aí em micro-organismos, e a ação de limpeza dele, ele também tem um segundo ativo bactericida, que é o quaternário de amônio.
Então você consegue ter um produto que age por oxidação, que é o peróxido, oxidação das membranas, né, da bactéria. Isso não é oxidação das superfícies, né, porque isso é uma coisa que a gente vê lá no cloro, por exemplo. Apliquei na superfície metálica um metal desprotegido, esse produto vai ser, ele vai corroer, vai começar a enferrujar os materiais. Isso acontece com o clorado, pela agressividade dele. Porém, com o peróxido, eu consigo fazer a oxidação das membranas das bactérias sem oxidar a superfície, óbvio. E o quaternário de amônio, que é o segundo ativo bactericida, nesse caso, da família Perox 4D, que já está bastante difundida, tem muita gente que usa e realmente é fantástico, assim, comparado com os concorrentes, com o que tem à disposição no mercado, ele é simplesmente fantástico. Então essa formulação age também com o quaternário de amônio fazendo a desnaturação, que seria quase que a mesma mecânica do álcool em gel, uma biguanida, né? Então existe a desnaturação. Então você você consegue potencializar o espectro bactericida dele e inclusive consegue prolongar o efeito de ação dele. E o quaternário de amônio tem essa característica, né? Não é o caso do peróxido. O peróxido ele é um pouco volátil, então a partir do momento que você diluiu ele em água, utilizou ele na superfície, o peróxido vai volatilizar, vai evaporar, se transforma, né? E ele não fica residual na superfície. Mas o quaternário de amônio, né, por sua vez, ele consegue permanecer na superfície. Então, depois de você aplicar o produto, vou dar de novo exemplo aqui seguindo do 4D, você consegue um efeito residual de até 72 horas, comprovado mais uma vez por laudo, né, um laudo de um laboratório regulado pela Anvisa, que é bastante importante, onde você vai conseguir comprovar para o seu cliente, né, no cliente que você está utilizando, você vai conseguir comprovar a permanência desse ativo bactericida, no caso a gente chama de efeito bacteriostático, né, depois que o produto já foi aplicado e secou na superfície, o efeito que ele mantém é bacteriostático, né, que é de acordo com o contato da bactéria, ele não vai deixar com que ela se prolifere. No caso do 4D, por 72 horas após a limpeza com ele. Tem muitos produtos aí no mercado falando, olha, o meu produto deixa um mês, sei lá, 6 meses, tem coisas absurdas, chega até 1 ano de residual do produto na superfície. Então o que acontece? Isso, mais uma vez, pode trazer uma falsa segurança para o cliente. Eu já ouvi o absurdo da pessoa falar da aplicação desse tipo de produto, por exemplo, num ônibus coletivo de transporte público, onde você aplicaria esse produto uma vez a cada 7 dias. E ele suportaria até, não vou nem falar o número, mas na casa do milhar de mãos contaminadas tocando naquela superfície e não ia ter problema nenhum de você ser contaminado. O produto ainda assim faria o efeito sobre aquela superfície, sobre os micro-organismos que estão ali. Então, assim, o laudo, se você for pegar o laudo, ele foi feito por um laboratório regulado pela Anvisa? Não. Então já começa no sentido assim que você não tem a mesma segurança. Você não tem a mesma qualidade da informação, a qualidade no teste, até porque as metodologias são diferentes, né? Então, a gente precisa suspeitar desses milagres aí que estão sendo oferecidos muitas vezes, porque não é assim que funciona. A gente precisa entender o que o efeito residual, para que ele serve, para que eu quero o efeito residual. Será que eu quero o efeito residual num hospital para mim ficar 1 mês sem limpar o hospital? Será que a minha intenção é colocar esse produto num hospital e afinal, agora eu posso internar pacientes por 1 mês, sai cada 2, 3 dias tem uma alta, entra outro paciente, não preciso mais higienizar, não preciso mais fazer isso porque eu fiz lá atrás com um produto que me dá segurança por 30 dias. Eu acho que é um pouco mais... a situação é um pouco mais além disso, né? Precisa ir um pouco mais a fundo e verificar a credibilidade desse tipo de informação. Se perguntar na linha da Sparta, não vai ter esse tipo de efeito residual prolongado dessa forma. Até porque a pergunta seguinte, né, seria justamente essa. Mas
a cada quanto tempo você higieniza essa superfície? Porque se você me disser que daqui 1 hora, daqui 6 horas, no outro turno, amanhã ou em cada alta, você tem que fazer uma nova higienização, então por que você quer um efeito residual de 30 dias ou um mês se isso pode acontecer no mesmo dia ou em 2, 3 dias, certo? Então essa característica, ela é funcional para algumas situações. Vou pegar aí uma escola, o exemplo, as aulas terminam na sexta-feira à tarde, ou à noite, por exemplo, elas retornam na segunda-feira de manhã. Então, se eu pegar o efeito bacteriostático de 72 horas, o que eu posso garantir com isso? Que se a pessoa fizer a higienização desse ambiente na sexta-feira, no final do turno, né, na saída das pessoas, dos alunos, com o Perox 4D, e deixar esse efeito bacteriostático dele na superfície, quando eu retornar às aulas na segunda-feira de manhã, eu não preciso fazer uma nova higienização para os alunos entrar na sala novamente. Eu posso simplesmente fazer com que eles entrem direto na sala, já está com o efeito prolongado da ação do produto, está dentro das 72 horas que a gente garante, né? Ok, está cumprido o efeito dele. É só para mim não ter que fazer uma nova higienização na segunda-feira de manhã antes das crianças entrarem. Ah, mas por que eu tenho que fazer uma higienização no final do turno? E de novo, antes do início das aulas na segunda, por que eu teria que fazer outra higienização? Porque a gente sabe que o ambiente também é carregado de micro-organismos. Quando você espana um pó, né, você faz o pó flutuar na superfície. Automaticamente, um micro-organismo pode pegar carona com esse pó. Ele pode pegar carona com esse pó e ele ficar suspenso no ambiente. A partir do momento que você saiu dali, tudo ficou fechado, o ambiente ficou calmo, essa bactéria vai novamente, né, por força da própria poeira, né, quando ela vai decantar novamente, ela vai depositar em cima da superfície, ela vai estar carregando esse micro-organismo junto, né? E aí o efeito bacteriostático entra, fazendo com que essa bactéria não consiga se proliferar. Ela não vai conseguir gerar uma quantidade de bactérias que possa gerar uma contaminação, ou ser considerada uma contaminação grave naquele lugar onde você precisa fazer uma nova higienização. Então, com isso eu consigo garantir e estender essa garantia da higienização com esse tipo de produto. Mas isso acontece com um produto que é apenas peróxido? Não. Então eu não posso generalizar. Isso é uma característica de um produto à base de quaternário de amônio. Existe algo similar com um produto que é à base de bigonida, por exemplo. Mas eu preciso que isso seja comprovado. O produto que eu quiser utilizar, que eu for estar utilizando para essa finalidade, o que vai me garantir de fato que ele vai deixar esse efeito residual é, primeiro, o laudo, e num laboratório regulado pela Anvisa, um laboratório acreditado para esse tipo de teste, tipo de ensaio. E é isso que vai me garantir. Agora, se o produto não tem, eu não posso generalizar. Eu não sei se aquela fórmula é estável a ponto de eu ter 72 horas, 15 dias, um mês de efeito residual sem que isso se perca durante o processo, certo? Então eu preciso ter esse cuidado também. Beleza. Delar, mais uma vez agradeço a tua participação, sempre contribuindo muito aqui para nós, né? Para quem perdeu essa nossa live, daqui a pouco a gente vai subir também no nosso canal do YouTube, ela vai ficar salva no nosso IGTV. E quem tiver alguma dúvida, quiser os laudos, precisar falar com a Adelar, né, além dos nossos canais como distribuidor, como é que a gente acha você nas redes, Adelar? Bom, primeiro eu já quero agradecer o convite, né? É um momento que a gente tem para poder falar com um público maior, né? A gente não consegue fazer isso de uma forma tão efetiva quando a gente está visitando na rua, ou então quando a gente está ligando ou mandando mensagem individualmente, né? Então, obrigado pelo espaço. E você pode estar visitando o site da Spartan, que é spartanbrasil.com.br.
Lá no site da Spartan você já consegue muitas informações sobre produtos. Lá tem todos os produtos, na verdade, da Spartan. E você consegue as informações básicas do tipo ISPIC, boletim técnicos, boletim informativo, é algo relacionado a isso. Também eu quero deixar aqui o relato que você consegue encontrar qual é o supervisor responsável pela sua área, porque bem no cabeçalho do site vai ter o ícone onde comprar. E lá você vai preencher com a sua cidade, com o seu estado, de onde você é, e ele vai dar o resultado para você de qual é o supervisor, com contato de e-mail, né, e telefone, do supervisor que atende a sua região. E aí ele vai conseguir estar te encaminhando documentos, como é o caso do laudo. E o laudo, eu já fiz uma live recente, um workshop, e eu já informei, por exemplo, alguns contatos lá, e o pessoal tem buscado, até agradeço o pessoal que está buscando esse material, seja do 4D, seja do Clean by Perox, com tempo PET, que é um novo produto também com laudo para odor, e aí esse pessoal pode me procurar direto no meu e-mail, que é arribeiro@spartanbrasil.com.br. Mas quem pesquisar pelo site, né, quem fizer esse caminho do site, vai ter o supervisor responsável, correspondente da região, e no caso da minha região vai aparecer esse mesmo contato lá. Então, arribeiro@spartanbrasil.com.br. Isso você encontra essas informações que eu citei no site da Spartan, que é spartanbrasil.com.br. Mas a gente também tem um canal do YouTube, que seria bacana o pessoal ir lá ver os vídeos, que é Spartan do Brasil, né? Busca no YouTube lá, Spartan do Brasil, você vai ter também acesso aos vídeos e mais materiais da Spartan também no YouTube. E além dessa live que a gente vai deixar salva no canal, quem quiser também saber o bate-papo que a gente teve sobre os 6 vieses, né, na escolha errada de produto, pode acessar o nosso site, grupogs.eco.br, canal podcast. O primeiro episódio lá foi com o Adelar falando os 6 vieses que as pessoas acabam cometendo errado na hora de uma escolha de produto. Adelar, mais uma vez, muito obrigado, cara. Obrigado pela parceria. E a gente se encontra num próximo bate-papo aí. Obrigado. Um abraço. Valeu.